Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está gravando, passando aqui hoje para deixar mais um conteúdo registrado aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do quadro comum europeu, né? O que é o quadro comum europeu? Muita gente me pergunta. O fato é que curso de idiomas, ele não é um curso padronizado, tá? Não é um curso regulamentado. Não existe uma regulamentação para curso de inglês. É um curso livre. Então, qualquer pessoa pode escrever, pode elaborar um programa de idiomas e chamar de básico, avançado, né? Básico, intermediário, avançado e tudo bem. Só que a questão é que muitas vezes a gente se depara com muitos alunos que, por mais que tenham estudado inglês, ainda sentem dificuldade ou sentem insegurança para falar, para conversar, para desenvolver, para participar de uma entrevista de emprego, para participar de uma apresentação, de uma reunião, né? E a gente sentindo isso, a gente entende o que acontece. O fato é que a gente aprender idiomas é como levantar uma parede de tijolos, né? Então pensa numa parede que você vai levantar. O normal é a gente colocar um tijolo do lado do outro e aí vai subindo essa paredinha. Só que, às vezes, quando você não tem um padrão a seguir, você pode querer levantar essa parede mais rápido e deixar alguns tijolos faltando aí no meio. E aí, quando ficam faltando tijolos, você concorda comigo que quando a gente vai colocar esse tijolinho depois, ele dá muito mais trabalho de ser colocado ali e provavelmente aí, o encaixe dele ali vai sempre deixar marca, né? É isso que acontece. Por isso que aqui na Countdown a gente sempre segue o quadro comum europeu. Todos os nossos módulos, todos os nossos alunos têm uma avaliação linguística feita com base no quadro comum europeu, que é um padrão internacional de nivelamento de módulos. Muito provavelmente, se você for estudar no exterior, se você for fazer aplicação para algum programa de graduação, pós-graduação, ou mesmo de grandes multinacionais, usam o quadro como exames baseados no quadro comum europeu para avaliação, para admissão. Então, o quadro comum europeu ele é muito importante por conta disso. E hoje a gente tem uma pessoa que vai conversar com a gente sobre isso, que vai dar uma explicação mais aprofundada do quadro comum europeu, que é o nosso teacher, Renato, é o nosso coordinator, tá? Aqui da Countdown, ele faz parte da equipe, me ajuda a desenvolver vários programas aqui. Então, vocês vão ficar com ele agora, ele vai dar uma explicação do quadro comum europeu e espero que vocês gostem. Então, se você tem dificuldade para falar, entenda isso. Faz uma avaliação para você entender qual é exatamente o seu nível. Na nossa plataforma tem esse teste para você fazer e depois você completa com uma entrevista virtual conosco e aí você pode entender melhor como que tá exatamente o seu nível de inglês e se estão faltando tijolinhos aí na sua parede ou não. Um beijo, a gente se vê depois. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, eu sou coordenador pedagógico da Countdown Idiomas e também atuo como professor. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o quadro comum europeu. Então, como a Teacher Fabi falou, ele é um quadro com 6 grandes níveis que servem de referência para o estudo de idiomas no mundo inteiro. Eu gosto de explicar dando o exemplo de que muitas vezes, quando a gente fala eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado, é muito vago, são expressões muito vagas, porque talvez o que seja intermediário para mim, por exemplo, pode ser diferente para uma outra pessoa, e aí a gente fica naquela. Qual que é o certo? O que é realmente o intermediário? Então vem o quadro comum europeu e mostra o que é cada nível. E ele funciona muito bem porque tanto a escola, o professor consegue acompanhar a evolução do aluno, quanto o próprio aluno. Então ele sabe aonde ele começa o curso e conforme ele vai avançando, ele vai acompanhando. Ele sabe como que a fluência dele vai estar quando ele chegar em determinado nível. Então ele é muito transparente. E eu vou explicar um pouquinho cada um desses níveis. Então, o quadro comum europeu, ele é dividido em 3 tópicos. O básico, o independente e o proficiente. E aí existem subtópicos. Então, no básico tem o A1 e o A2. Quando você conclui o A2, você consegue se comunicar, o que muita gente acaba falando que é eu me viro. Então, você consegue viajar, você consegue conversar. Então, a sua comunicação, apesar de ser um pouco mais limitada, ela acontece, é possível acontecer. Quando você vai para o B1 e para o B2, que é o nível independente, você já se torna autônomo naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando. Eu dou sempre o exemplo que, às vezes, você não sabe falar computador, por exemplo, que é computer. Eu não sei falar computador, mas eu consigo descrever um computador.
Então, você tem ali ferramentas, recursos que permitem que você consiga se comunicar em diferentes situações. E os dois últimos níveis, o C1 e o C2, eles representam os níveis de aprofundamento na língua. E aí você vai ter um vocabulário amplo e você vai conseguir falar tudo o que você precisa falar em diferentes discursos, em qualquer situação. Então, são aqueles dois níveis que você consegue se aprofundar muito na língua. Aqui no site da Countdown, você vai encontrar uma tabelinha que vai explicar como é que funciona cada um desses níveis. E existe o próprio site que vocês podem acessar para conhecer um pouquinho mais. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós ficaremos felizes em compartilhar com vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.